Olá, que a paz do Senhor esteja com vocês. Estamos nesse momento com um convidado muito especial nesse novo quadro chamado Fé na Rotina. E hoje Deus tem uma palavra para você. Hoje nós estamos com um convidado chamado Rondinei Mundoco. E eu gostaria de iniciar a nossa primeira pergunta. Como que você gostaria que eu lhe chamasse? Rondinei, pastor, irmão, o que você prefere? Wallace, eu quero cumprimentar você e toda a audiência com a paz do Senhor. E eu prefiro o pastor Rondinei. Pronto, pastor Rondinei. Temos sido bastante conhecidos dessa forma. Prefiro assim. Glória a Deus. E hoje nós vamos começar com essas perguntas muito simples sobre como que foi a sua caminhada com Jesus, como que você o conheceu, já nasceu num lar evangélico, não nasceu, Jesus, como ele entrou na sua vida? Olha, quando eu nasci em 1974, em Barreira de Campos, um distrito de Santana do Araguaia, a minha família, os meus pais já eram crentes, já conheciam a Jesus, tinham uma vida devocional diária, e então a minha vida cristã, ela teve início dentro do meu lar. Os meus pais contavam suas experiências antes de aceitarem a Cristo, mas eu conheci o Evangelho, a Sagrada Letra da Escritura, através do meu pai, Sebastião Mundoca, e a minha mãe, a irmã Nazaré, e os meus irmãos também, à medida que foram nascendo, eu sendo mais velho, acompanhei o nascimento e crescimento de todos eles, todos conheceram a Cristo dentro do lar. Glória a Deus. Isso é uma bênção, porque nem todas as pessoas têm essa oportunidade de já nascer no que a gente chama de berço evangélico, lar cristão, né? E você acredita que isso te influenciou para você conhecer a Cristo no sentido realmente assim da prática? Porque muitas vezes as pessoas elas acham que é só o ato de ir para a igreja. A gente sabe que tem uma coisa muito além disso, não é verdade? Exatamente. E eu penso que sou muito privilegiado por isso, porque a vivência dentro da casa do Sebastião Mundoca, da irmã Nazaré, era o maior testemunho do que a decisão por Cristo, ela realmente muda a vida das pessoas. Até pelo que eles me contaram da vida anterior a conhecer a Cristo, anterior ao casamento, era uma vida longe de Deus, uma vida sem conhecer a Cristo, e isso mudou a partir do momento que eles conheceram, entregaram sua vida a Cristo. Glória a Deus. E eles tinham um testemunho, ainda tem, a irmã Nazaré ainda é viva, o meu pai faleceu em 97, ainda tem um testemunho muito forte de quem conhece a Cristo e segue as pisadas, ao caminho que Cristo deixou. E isso é muito forte na minha vida, né? Porque foi esse evangelho, não só da leitura da palavra, mas observando a vida dos meus pais, que fortaleceu a forma de como me relacionar com Cristo. O meu pai e a minha mãe eram os maiores exemplos para mim, que estava crescendo ali no meio daquele lar, naquele convívio com eles. Que bênção, hein? E aí, no caso, eu lembro de uma frase que eu aprendi quando eu trabalhei numa escola militar, que eles diziam muito o seguinte, o exemplo, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Eu aprendi isso quando eu trabalhei numa escola militar lá no Tocantins, e eu vejo muito disso, né? Não é só você ensinar a pessoa, mas é você também ver alguém fazendo aquilo e você fala, se ele faz, eu também vou fazer. Então, esse exemplo é fundamental para a nossa formação enquanto cidadão e também para a gente também conhecer a Cristo, né? Porque Exatamente. Uma coisa que eu acho bem legal também, a gente gosta muito de ouvir testemunho dos outros, né? Chegou um momento da minha vida que eu falei assim, eu quero parar, Jesus, de ouvir o testemunho dos outros, quero que o Senhor me dê o meu testemunho. Já aconteceu com você isso? Sim, já aconteceu. E eu vejo, Wallace, que
Às vezes a gente conhece por informações, né? Você tem uma compreensão a respeito de determinado assunto através de informações. Agora, vivenciar, ter uma vivência te dá um patamar diferente de conhecimento a respeito de determinado assunto. Então, com Cristo, com a palavra, também é da mesma forma. Você, através do seu exemplo aqui, você está dizendo que às vezes você ouve alguém falar, né? São informações que estão chegando. E é uma coisa. Agora, quando você tem vivência, você vai para outro nível. E dentro de um relacionamento com Jesus, que é particular, que é pessoal, isso é muito forte. Que nem você fala. É muito forte, né? Muda a nossa forma de ser. Até a palavra cristão, ela representa alguém que reproduz o caráter, que reproduz a forma como Cristo nos deixou, né? Então, a vivência, ela te torna alguém muito diferente, muito mais relacionado com ele. E quando você começa a conviver com Jesus, você começa a ficar parecido com ele. Eu tenho uma pergunta a te fazer sobre isso aí. Em que momento você conseguiu entender que não era só o fato de ir para a igreja, mas você percebeu, não, agora de fato eu estou realmente tendo um relacionamento com Deus, eu tive uma experiência sobrenatural, porque as experiências sobrenaturais são que muitas vezes sustentam a nossa fé. A gente vê coisas que pra gente hoje são normais, mas quando a gente não tinha essas experiências, a gente para e pensa, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui? Então assim, eu tenho certeza que você tem assim várias experiências que foram marcantes ao longo da vida, que você pode estar compartilhando. Porque tem gente que acha que vou para a igreja. Não é só isso. Isso é o princípio de tudo, não é verdade? Exato. Em 1983, isso ficou bastante marcado na minha vida. Então, eu nasci em 74, 9 anos de idade. Eu passei 2 anos com a minha família morando em Curionópolis. Que estado é Curionópolis? Curionópolis, aqui no Pará, próximo de Parauapebas. Em um culto, eu tive a vontade de entregar minha vida para Cristo. Olha, com 9 anos. Com 9 anos. Eu até ali convivia em um lar cristão, indo para a igreja, tendo a minha vida devocional diária com Deus, junto com os meus pais. Mas naquele dia, depois de algumas conversas com os meus pais, eu decidi fazer uma exposição pública da minha fé, né? E me converti. Eu acredito que esse não é o termo, né? Porque a gente já conhecia, já tinha uma vivência. Mas ali eu fiz a minha declaração de fé pública, aceitando a Cristo. E foi muita emoção. Eu senti realmente estar tomando uma decisão muito importante na minha vida, que seria uma bússola para o restante da minha vida. E por isso ficou marcado na minha mente. Eu não lembro o mês e o dia, mas eu lembro que o ano foi 83, onde eu fiz a minha confissão pública de fé em uma igreja da Assembleia de Deus em Curionópolis. Olha, Pará. Essa lembrança, há muito tempo eu não conversava sobre ela. Olha que legal. Eu vejo também uma coisa interessante. O Senhor uma vez me revelou algo, e eu vejo que é uma estratégia, né, para a gente poder deixar a nossa fé sempre alta. Porque tem dia que a nossa fé está alta, tem dia que a nossa fé está baixa, e ela é abalada ao longo dos dias, né? E o Senhor me deu uma sabedoria de ter um lugar onde eu pudesse registrar. Hoje o Senhor fez isso por mim. Ele fez aquilo. E eu começar a colocar as datas, né? Como se fosse assim, um diário de respostas de oração. E aí eu comecei a viver isso e passei para uma pessoa. E outro dia, por acaso, eu encontrei isso na Bíblia, escrito lá em Salmos, né? Que eu vou me lembrar das maravilhas que o Senhor fez sobre mim. Aí você contando aqui, às vezes a gente passou por tanta coisa, mas tem dia que a gente fala, nossa, mas não vou para a igreja hoje não. Hoje não vou orar. Só que quando você lembra de tudo que o Senhor fez, você fala, o Senhor ainda está comigo.
É muito forte isso, na verdade. É muito forte. Porque a nossa fé ela é pautada nisso, em testemunhos, em leitura da palavra, em oração. Eu tenho certeza que tem histórias aí que você deve estar lembrando agora, assim, tão vindo, né? Realmente, a gente tem todos, eu penso, né, que todos têm muitas dificuldades, muitas barreiras na sua vida, muitos desafios. E para um cristão também não é diferente. Porém, você me traz à memória aqui que eu creio que é diferente você passar por todas essas barreiras sabendo que você tem um socorro, que você tem um refúgio, que você tem alguém que está olhando por você, que vai te ouvir, que você vai passar por aquele desafio, chegar do outro lado, ser contemplado com uma vitória sobre coisas importantes na sua vida. E isso nós temos quando estamos firmados em Cristo Jesus. E claro que a gente, na mente, passa muita coisa enquanto a gente está conversando. Como um filme, né? Um filme de quantas coisas gloriosas e maravilhosas aconteceram, que envolveram a minha vida profissional, que envolveu a minha vida de estudante. Eu passei um bom tempo da minha vida estudando em uma escola chamada Irmã Gabriela. E eu me lembro que todos os dias eu fazia uma oração diante de Deus, de que Ele estivesse comigo ali, que eu fosse diferente. Eu usava essa palavra, né? Eu quero ser uma pessoa diferente. E embora eu não tinha muitos amigos, não era uma pessoa de muitos amigos na escola, mas eu sentia sempre Cristo, o meu melhor amigo, presente. Glória a Deus. E foi impactante na minha vida concluir o nível fundamental. Um ou dois? O nível fundamental, já o último, para iniciar o nível médio. Eu, olhando as minhas notas, né, daquele período, até naquele ano que eu concluía, você fazia até o 8º ano, né, e já iniciava no nível médio. E as minhas médias eram muito boas, Wallace, muito boas, notas boas. E eu ali olhando, me alegrava. E agora eu me recordo que em alguma gaveta aqui em casa, esses boletins dessas médias estão lá, ainda estão guardadas até hoje. E eu via isso, que Deus, até nos meus estudos, dentro de uma sala de aula, a forma que Ele agia em mim era fazendo ter foco, fazendo aprender aquele conteúdo. E no final ser bem avaliado pelaquela luta que a gente estava tendo ali de procurar conhecimento. E logo em seguida veio o nível médio. Eu fiz contabilidade, técnico em contabilidade na época, na escola Palma Muniz. E quando eu concluí o nível médio, era o último ano que o governo federal tinha um programa que te permitia você atuar na área reconhecido pelo Conselho de Contabilistas. E foi para mim uma grande conquista. Eu tenho isso no meu currículo, técnico em contabilidade, feito ainda lá no nível médio. E Deus fez parte dessa história, porque Ele também está no nosso coração, na nossa mente. Às vezes a gente pensa que Deus ele só está conosco, ou quando a gente está orando, ou quando a gente está passando por uma situação gigantesca, mas até nesses detalhes menores, né, Ele está conosco, no nosso levantar, no nosso deitar, no momento que a gente está fazendo uma refeição, em todos esses momentos Ele tem estado conosco. Sim, é importante, muito importante, pensar dessa forma, porque é verdadeiro isso, e faz com que tenhamos um coração grato a Deus, faz com que nós tenhamos um coração agradecido, que é uma parte importante do processo, ser grato, viver entendendo que as oportunidades, que mais um dia foi um presente da parte mais de Deus. Um dia de vida. Mais um dia Quantas pessoas hoje não acordaram, infelizmente, né? E nós estamos aqui compartilhando isso com vocês. E Deus te deu essa oportunidade de mais um dia de vida. Exato. E isso
não é só uma fala, isso não é só uma expressão aleatória, mas algo que você pode viver isso. Como seria você acordar todas as manhãs e, ao contrário de ter um coração triste, um coração apreensivo, ansioso, você ter um coração grato, você ter um coração confiante. Você já reparou que todo crente é feliz? Todo Isso não crente é uma coisa incomum? Isso é uma coisa sobrenatural. Né? É incomum para as pessoas que não são crentes. Mas para a gente, graças a Deus, é algo comum. E por isso, às vezes, você cumprimenta um colega, alguém, né? Bom dia, vai tudo bem? E aí você tem uma correspondência dessa fala, alguém fala assim, mas o que você está vendo de bom? As coisas, você parece que não está vendo. E as coisas, elas estão acontecendo. A sociedade, a comunidade, enfim, a cultura, elas estão acontecendo. Porém, como dentro do seu coração essas coisas estão sendo processadas? Você está sozinho ou você tem a companhia de Jesus ali para ser o teu porto seguro? Quando Jesus está presente no seu dia a dia, as coisas são diferentes e isso vai se exteriorizar, outras pessoas vão ver, vão testemunhar. Com certeza. Que a sua vida é diferente. E o curioso é que às vezes a gente usa muito a palavra que você tem que sair e pregar para todo mundo, mas o pregar ele não precisa ser de uma única forma. Às vezes você é a única Bíblia que a pessoa vai conhecer, e a partir de você, do seu testemunho, do seu falar, do seu vestido, do seu agir, a pessoa vai ter a atenção dela e chamar, peraí, por que o pastor Rondinei ele é pastor e por que ele é diferente das outras pessoas? Então perceber essa alegria que tem ali na vida do Rondinei. Por que ele resolveu ser pastor? Tem gente que às vezes faz essa pergunta. Não, é porque causa que eu nasci, eu decidi que é uma profissão que eu quero seguir. Eu estava conversando com outros homens de Deus, né? Com 3 outros homens de Deus. Aí vai só aumentar essa lista, que toda hora eu falo com um homem de Deus diferente. Graças a Deus. E aí eu perguntando, por que você decidiu ser presbítero? Por que você decidiu ser evangelista, pastor? Aí sempre a resposta que eles me dão é a mesma. E eu nunca pergunto antes de uma entrevista como essa, né? Mas por que você decidiu ser pastor? Ou não foi você que decidiu? Como que isso foi acontecendo ao longo da sua caminhada com Jesus? Voltamos, então, à palavra gratidão. O fato de perceber que a caminhada ela pode ser difícil, mas você tem amparo, você tem refúgio, você tem alguém olhando por você, e você ter um coração grato te leva a ser alguém com muita vontade de ser útil na vida das pessoas. Esse foi o sentimento que me levou a ser um obreiro na obra do Senhor. Glória a Deus. Como alguém abençoado, com uma necessidade de expressar a gratidão através do serviço. E esse envolvimento, esse tempo de serviço às pessoas, à obra de Deus, à casa do Senhor, foi fazendo as coisas acontecerem. Foi natural. Foi natural. Não me recordo em algum momento que eu pensei que um dia queria ser um pastor. Foi acontecendo naturalmente. E à medida que o serviço era, de alguma forma, chegava e abençoava a vida de alguém, o ministério a qual eu pertenço, a Assembleia de Deus Seara de Seta, através da liderança local, foi reconhecendo isso, dando oportunidades em outras áreas, em outras searas, até chegar ao momento de ser ordenado a pastor. Em outras palavras, você não decidiu ser pastor. O Senhor te abençoou e colocou no seu coração o desejo de você ir crescendo, né? Amadurecendo. E com isso também sendo muito útil, porque você ser obreiro na casa do Senhor, auxiliar, um diácono, um presbítero, não é só uma posição, é serviço.
é você estar disponível para abençoar vidas. Porque o teu ministério envolve isso. Pessoas sendo abençoadas. E você, automaticamente, também vai ser muito abençoado. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, porque você está sendo um instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Ou seja, grandes coincidências vão acontecer. Que o ser humano ele vai olhar como coincidência. Que de coincidência não tem nada. Mas quando você vai olhar ali, não são coincidências, porque você entendeu tudo o que está acontecendo e o Senhor está ali mostrando. E no caso, quanto mais você vai se dedicando a Deus, mais você vai subindo nessa... Vamos chamar de hierarquia? Seria isso? Eu não considero hierarquia, mas são níveis... Para a gente poder entender ali a profundidade que você vai se aproximando dele. Se fosse usar esse termo, seria ao contrário, né? Porque o próprio Cristo, ele diz, olha, se alguém deseja ser grande no reino, esse vai servir a todos, vai ser o menor, né? Sim. Então é uma hierarquia invertida. Sim. Mas se você pode, através da sua vida, através do seu trabalho, do seu serviço, ser muito útil. Isso gera duas coisas muito fortes em você. Propósito e identidade, né? Você faz parte de uma família, você não é sozinho. Deus é o Pai, Jesus é o seu irmão presente e um propósito de vida que isso não tem preço, não é em qualquer lugar que você encontra. Você ter a clareza, a certeza, a transparência de que aquilo que você está fazendo é realmente o que pode impactar a vida de alguém. Tem muitos propósitos aí que até vendem como uma propaganda isso. Mas o fim, às vezes, é ter um lucro financeiro, alguma coisa, mas servir na obra do Senhor te dá um propósito que é eterno. Você está impactando a vida das pessoas para a eternidade. Então é por isso que a gente está lá para fazer algo, porque quando você olha com os olhos humanos, parece que você só vai ter mais trabalho. Mas a gente sabe que da mesma forma, isso aqui é muito louco que eu vou dizer agora, mas da mesma forma que você está no seu quarto, você ajoelha, você ora aqui ou aqui, não tem ninguém na sua frente, você acredita que tem alguém lá do lado de lá que está te ouvindo, que vai te responder, e aquilo que você orou uma hora é respondido, acontece na sua vida, é uma grande coincidência. Então, dessa mesma forma, com essa mesma fé, quando você serve a obra, na obra, você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para Deus. E Deus vai te recompensar. Da mesma forma que Deus usou alguém para abençoar a sua família e se encontrar, Ele está te usando para você abençoar outras vidas. É mais ou menos assim? Exatamente. O reino de Deus é isso. Aquilo que acontece na minha vida, flui da vida de outras pessoas, né? A própria palavra, ela muitas vezes usa essa simbologia da água, do fluir. Porque não é sobre o Wallace, não é sobre o Rondinei, é sobre o reino de Deus. Não é sobre o cargo A ou o cargo B. É sobre serviço na obra de Deus. Mas isso não é muita loucura? Tem até lá escrito no livro de Coríntios, isso é uma coisa que é uma loucura, ou eu estou enganado? É uma loucura, ao olho humano é uma loucura. Porque quanto mais você cresce, você amadurece, mais você é despido, é tirado de você ambição, orgulho, ego, que você fica mais parecido com Cristo. Alguém que a própria cultura e as pessoas da época acreditavam que ele se levantaria como um grande líder político e tal. Ele se propôs a morrer uma morte terrível, a morte de cruz, porque havia uma dívida para ser paga. A minha dívida, a sua dívida, a dívida da nossa audiência. Essa dívida foi paga através daquele que poderia arrogar para si o grande cargo de uma liderança política, um grande cargo religioso. Mas, ao invés disso, ele preferiu rasgar a promissória da nossa dívida, entregando um sacrifício perfeito na cruz do Calvário, se doando como presente por isso. Isso é algo muito forte, né? Porque a gente às vezes vê que uma mãe ela tem a capacidade de dar a própria filha, a própria vida, em favor de um filho. Só que Jesus ele fez isso pela humanidade inteira.
Às vezes um pai, dependendo do pai, ele não consegue fazer o mesmo que uma mãe faz. E talvez ali o amor mais próximo de Jesus que a gente possa ter. Estaria equivocado em falar isso? O amor de mãe ser mais semelhante, o amor de pai. Olha, comparado ao amor de Deus, não tem como comparar. Não tem como comparar, porque a própria palavra diz que uma mãe pode esquecer o filho. E, infelizmente, a gente ouve algumas histórias tão tristes. Mas Deus jamais se esquece. Mas eu, Senhor, jamais te esquecerei. Jamais esqueço. É uma palavra muito forte. Exato. Então, assim, só uma pergunta que eu gosto de fazer para tornar as coisas mais claras. Na minha cabeça existe uma divisão entre o que é religião, que é um conjunto de regras, e o que é fé. Na minha visão, o que nós vivemos não é religião. A gente tem alguns conjuntos de preceitos que a gente precisa seguir, que são pautados na palavra de Deus. Mas eu acredito que fé é isso. Você vai, você ora, Deus te responde, você de verdade sente que a presença dele é real. Você tem algum comentário sobre como você visualiza isso? A história humana sempre traz, através dos fatos históricos, a existência de religião. A religião ela foi presente em toda a história, em todas as civilizações. E Cristo não veio trazer mais uma religião. Não é essa a proposta da vinda de Cristo. Ele veio, o Filho de Deus, veio viver entre nós para reconciliar o homem com Deus, com seu Pai, com seu Criador. Trazer a perspectiva do nosso retorno ao lar original do ser humano, ao lar e à proposta original de Deus para o ser humano, que é, a gente pode ver isso bem claro lá com Adão e Eva no paraíso, de um relacionamento perfeito entre pai e filho, criador e criatura. E Jesus veio nessa perspectiva. Eu vivo, nós vivemos isso. Cristo é esse retorno ao nosso Criador e nos dá propósito, identidade e significado, porque nós vivemos uma fase aqui na Terra, como seres humanos, mas com uma esperança muito grande de que a nossa eternidade não é aqui. Aqui é passageiro. Aqui é passageiro. Somos peregrinos é um tempo muito curto aqui. Sim. Mas eternamente existe algo que foi preparado para mim, para você, para a nossa audiência. E faz sentido isso para você? Faz sentido. Porque essa perspectiva muda tudo. Essa perspectiva muda a minha forma de ver, muda o meu estilo. Essa perspectiva muda as minhas decisões. Eu não estou para viver de uma aparência para entregas para as pessoas. Eu estou construindo, eu estou vivendo para a eternidade. E quero que a minha família, a minha esposa, os meus filhos, os meus netos conheçam isso, essa graça maravilhosa que através de Cristo nós alcançamos, porque na eternidade eu quero que estejam todos ali. E lá não vai ter nenhum tipo de dor, nenhum tipo de labuta, não vai ter nenhum tipo de lágrima. Aqui a gente tem, porque essa vida ela tem esses perrengues, né? E o próprio Cristo, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E ele diz que ele está com a gente também. Mas isso não quer dizer que o crente às vezes não vai passar por uma ou outra tribulação. Porém, não vai passar sozinho. Ainda que a pessoa ela more sozinha, não tem ali uma pessoa, um namorado, uma esposa, um parente próximo, mas sempre vai ter ali a presença de Deus. E Deus vai trazer essa pessoa de alguma forma ali para mais próximo dele ainda. Exato. E quando você está próximo, você encontra a paz. A tão esperada, a tão sonhada paz. Muito carente hoje, nesse período da história que nós estamos vivendo. Paz. E a Bíblia me fala de uma paz que é diferente daquelas almejadas pelos homens. É como se a paz fosse apenas a ausência de guerras. Não, nenhum país está lutando contra outro, então estamos vivendo paz. Não é sobre essa paz que a Bíblia fala. Ela fala de algo pessoal, que eu posso viver, mesmo diante desses problemas que você acabou de citar, das dificuldades. Eu ter
essa paz arraigada na minha vida, que parece loucura, de novo, o termo que você usou, alguém vai olhar e falar, mas como é possível, diante dessa adversidade, desse problema, essa pessoa está passando como se isso não tivesse acontecendo. E está acontecendo, aquela pessoa está vivendo isso, mas interiormente ela consegue ter paz. Porque a palavra de Deus garante isso, e essa pessoa vive isso através da sua fé em Cristo Jesus, através das promessas que ele fez, nós podemos viver isso. Então existe essa esperança para a nossa audiência, você que está acompanhando aí, de esse mistério maravilhoso de viver a paz mesmo diante das situações que estão acontecendo. Podem ser desafiadoras. Pode te deixar sem um rumo, sem saber como acontecerá amanhã. Mas você pode viver em paz. Se você tiver o melhor amigo que o ser humano pode ter, que é Jesus Cristo. E quando ele vinha para falar com a gente, falava que a paz esteja convosco, né? Ele sempre cumprimentava, e foi daí que a gente também criou, né? Esse cumprimento entre nós, paz do Senhor, a paz de Jesus, e realmente é uma paz genuína e diferente, é uma paz, vamos dizer que real, né? Da mesma forma, a alegria que a gente às vezes vê as pessoas no mundo secular tendo, é uma alegria diferente dessa alegria que a gente tem, porque lá eles não estão de fato felizes. Aqui nós estamos felizes. É só você olhar para... Eu até comentei no outro episódio da festa do crente e a festa do mundo. Porque na festa do mundo, a pessoa, para se sentir bem, ela tem que tomar alguma coisa. Ela tem que fumar, ela tem que beber, ela tem que tomar alguma coisa, alguma substância para ela ficar feliz. A festa de crente não. É muita loucura a festa de crente. Porque o crente não toma nada e está feliz. Tem muita alegria. Tem muita alegria, não cansa, né? Então, é realmente uma loucura você viver dessa outra forma. E aí você falou uma coisa interessante, eu lembrei assim sobre situações difíceis, né? O mundo pode estar caindo, mas se você tem a fé assim, de fato em Cristo, sabe que ele existe, que ele está com você, você passa por qualquer coisa. Às vezes um rompimento de um relacionamento, um luto, a perca de alguém, sim, um problema financeiro. E Deus, ele diz que vai suprir todas as nossas necessidades. Ele não diz que vai nos deixar ricos, tá? Não vamos confundir. Necessidade é necessidade. Então você vai ter ali como se sustentar. Você vai passar por um perrengue ou outro. Nesse mundo você vai ter aflição, mas Deus, ele vai estar com você. E ele que vai abrir portas. Não confundir vontade com necessidade. Vontade, né? Com necessidade, isso é verdade. Diante de Deus, o que ele vê no ser humano são as suas necessidades e não as suas vontades. Vontade é outra coisa. Vontade talvez seja até vaidade. Salomão dizia que tudo é vaidade, né? Pode me levar para um caminho muito perigoso, às vezes, a minha vontade. O coração, a mente, é enganoso. Prega peças na gente, na nossa mente. Mas Deus conhece as nossas necessidades. E é nisso que ele trabalha. E é nisso que a gente precisa. É diferente o que a gente quer do que a gente precisa. Sim. Né? Exatamente. Às vezes a gente tem essa confusão. E uma outra pergunta para a gente poder... Daqui um pouquinho a gente está chegando no fim, mas eu tenho uma pergunta. Então, vale a pena servir a Jesus e vale a pena trabalhar na obra dele? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Não é só mais trabalho? Não. Não é só mais um trabalho. Vale a pena. O que eu já pontuei aqui faz muito sentido para mim. Porque você diariamente precisa tomar decisões que vão impactar o teu destino, o caminho que você está seguindo. E você precisa ser muito assertivo. Você precisa construir algo, porque todos nós deixaremos um legado aqui. Esse legado pode ser positivo, esse legado pode ser negativo. Mas o que importa para um ser humano, para uma família, para uma cidade, para uma sociedade, uma comunidade, de fato, o que vamos deixar para a geração posterior, para as gerações futuras. Para as gerações futuras. Isso é importante a gente pensar sobre isso. Porque eu posso viver uma vida agora que vai gerar na minha geração
futura, algo muito positivo ou algo muito negativo. Deixar, ao invés de oportunidades, deixar dificuldades. E aí, o Evangelho, a palavra que Jesus nos deixou, ela nos dá essa certeza de que nós estamos trilhando um caminho que parece difícil no primeiro momento, porque é um caminho de renúncias. Você não vai viver, não vai conviver nesse relacionamento com Deus falando em vontades próprias, você vai sempre estar falando sobre necessidades que você tem. É uma vida que você precisa deixar amizades que não vão contribuir nesse processo. Você vai ter que deixar nessa caminhada atitudes suas que não ajudam em nada, né? Mas aí você vai ter sempre uma decisão correta e certa, se essa decisão for pensada junto com o seu relacionamento com Jesus Cristo, junto com o seu relacionamento com Deus. Quem constrói nessa rocha, constrói um edifício que vai suportar qualquer tempestade da vida. É igual está escrito lá em Mateus 7, 21, 27, né? Que havia uma casa que estava edificada sobre areia, sopraram os ventos, correram rios, só que a casa caiu e a queda foi grande. E existia uma outra que estava sobre um fundamento, sobre uma rocha. E vieram ventos e sopraram rios e ela ficou firme. E essa rocha era o próprio Jesus, né? O próprio Jesus. A pedra de esquadria, né? Que a gente chama hoje hoje não usa mais pedra, é um concreto, mas a sapata. O fundamento principal. O alicerce. Exatamente. Se tiver construído aí, com certeza você está produzindo coisas que vão reverberar na eternidade. E o que seria, talvez, assim, ter um fundamento assim sólido? Porque tem pessoas que elas vêm para Cristo, depois elas se afastam, tem outras que firmam. Qual que seria essa diferença? É oração, é palavra, é jejum, é só ir para a igreja? O que você, com a sua experiência, acredita que seja? Tenho uma opinião sobre isso. Uhum. E você já deu a resposta aqui. Vivências mudam a forma de você acreditar, de você viver a sua fé. Experiências também sobrenatural. Exatamente. Uhum. Você pode ter um relacionamento como cristão superficial. Pode ter. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Agora, você pode ter um relacionamento de muita vivência. E isso requer, sim, de nós, como cristãos, uma orientação firme, né? Tem que ser algo pessoal, não vai ser alguém que vai me falar sobre isso. Mas a minha convicção de que todos os dias eu preciso produzir experiências na minha vida, experiências com Cristo. Eu preciso produzir essas experiências. E aí, perpassa por isso que você falou. Ter contato diário com a palavra de Deus. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de compreender um texto ou outro e aquilo faz com que ela abandone, né? E não é esse o caminho. Tem um líder também, às vezes, que te ajude, né? Ter alguém que já tem mais experiência, que tem mais tempo, que você possa procurar tirar as suas dúvidas, orar junto, porque qualquer um pastor hoje que você pedir esse apoio, eu preciso que você ore junto comigo, esse pastor vai estar disponível para orar junto contigo, para orientar você, mas é necessário isso, que essa pessoa procure, né? Então, a leitura da palavra, ter períodos de oração todos os dias, porque da mesma forma que carecemos do alimento para manter a nossa saúde, nós carecemos também da leitura, do devocional, do nosso momento com Deus, para ser esse o alimento espiritual. Ou seja, alimentar o corpo, o espírito, da mesma forma que se alimenta o corpo físico. O corpo físico. Quantos dias eu consigo passar sem comer? No físico? No físico. E quanto tempo eu consigo passar no espiritual? Tem gente que está de jejum no espiritual, não pode, né? Exatamente. Não levar de forma negligente. E sem radicalismos também. E sem radicalismo também, não há necessidade
Jesus não era um radical. Jesus, ele era um ponto de equilíbrio na realidade, né? E ele é o nosso maior exemplo. A convivência com as pessoas não mudou, porque ele era o Cristo. E ele procurava conviver com pessoas humildes, tinha contato também com pessoas interessantes do meio social que ele vivia, mas ele não perdeu isso. Não era elitista e nem era ao mesmo tempo extremista para viver só uma vida com pessoas afastadas da sociedade. Ele transitava entre todos e o principal objetivo da mensagem dele era que essa mensagem alcançasse a todos. Ninguém é excluído. Todos são contemplados pela palavra. Eu preciso apenas, através da minha fé, todos nós temos, reconhecer que eu tenho necessidade de que ele seja o meu Salvador. E o meu arrependimento sincero vai fazer com que isso traga para a minha vida a presença constante dele. Glória como a Deus. Meu Salvador, como meu Senhor. Lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Davi já dizia, o Senhor é o meu pastor, né? Ele tinha essa certeza de que diante de Deus ele precisava se comportar como alguém que carecia muito de Deus. E o Senhor era quem orientava, quem levava ele a águas tranquilas, a refrigério, como o Salmo 23 nos fala. Essa vontade que a gente às vezes tem de buscar uma alegria, algo que a gente sente necessidade de completar. Eu particularmente percebi que eu só consegui me completar de verdade quando eu vim para Cristo. E eu, quando eu era mais jovem, né, lá pelos meus 21, 22 anos, eu conheci a Cristo. Eu via o pessoal da igreja e falava assim, rapaz, eu vou experimentar esse negócio de Jesus. Se for bom, eu fico. Se não for, eu saio. Aí o Espírito Santo ele me achou nesse meio do caminho, porque eu percebi que ele conseguiu ocupar completamente tudo aquilo que eu precisava no meu coração, né? Então, assim, eu não acredito, né, que essa mesma coisa que as pessoas às vezes procuram em bebidas, em festas, em amizades, em vícios, é o que falta nelas e somente o próprio Deus ele pode vir a preencher. Ele é todas as respostas que a humanidade precisa. Só Jesus tem todas as respostas. Amém. E vale a pena servir ele. Vale a pena. Glória a Deus. E para a gente poder chegar aqui ao fim, eu sei que tem alguém que está do lado de lá, que está nos ouvindo, que precisa ouvir uma mensagem e talvez a pessoa seja crente, talvez a pessoa não seja, talvez ela vá para a igreja, talvez ela só vá em dia de Natal, virada de ano. Eu sei que essa pessoa ela precisa de Jesus. Eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem para essa pessoa, né, da forma que o Senhor colocar no seu coração. Muito bem. Você está me dando uma oportunidade maravilhosa de chegar até uma multidão de pessoas através desse vídeo. Eu creio que Deus vai fazer com que isso aconteça, que nesse momento pode não encontrar significado, não encontrar propósito para a sua vida. Porque você olha para o seu passado e você vê muitas falhas, você vê decisões que foram tomadas erradas, e você gostaria de que isso fosse mudado. Então, dessa perspectiva, tem uma oportunidade de você mudar de direção, de você mudar de rumo, de você fazer uma conversão e ter um novo significado, um novo propósito para a sua vida. Porque o que você sente, na realidade, é a necessidade de ser perdoado. E só em Jesus nós encontramos esse perdão. Porque é uma dívida muito alta. Mas ele veio, Deus o enviou à terra como o sacrifício perfeito, que nenhum outro ser humano conseguiria fazer. E quando nós recebemos esse sacrifício para perdão,
das dívidas que temos, nós nos tornamos novamente participantes da família de Deus, de onde nós viemos. Você veio de Deus, precisa retornar para Deus. E só através de Jesus pode ocorrer algo que vai mudar a sua vida a partir de hoje. Eu creio que Jesus pode chegar para você hoje. Se você, nesse momento, pensa que a melhor decisão a ser tomada agora é reconhecer que existem muitas falhas que precisam de perdão, nós estamos trazendo Jesus a você e te dizendo, faça essa decisão por Jesus. Ele quer perdoar os teus pecados, conceder a você salvação e mudar o rumo da sua vida. E talvez seja a primeira vez que você está tomando uma decisão assim. Olha, você está quebrando ciclos dentro da sua família. A partir de hoje, a sua família será diferente se ela seguir com Jesus fazendo parte. Então, que essa mensagem encontre no seu coração um lugar muito especial. E nós estaremos orando. Nós podemos fazer essa oração agora, né, Wallace? Fique à vontade. Se você, diante de tudo que nós falamos aqui, viu essa necessidade e quer orar junto comigo, pedindo perdão dos erros, das falhas, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e orar comigo, orar com o Wallace. E diante de Deus, Pai querido, nós colocamos a vida dessa pessoa que está orando comigo, orando junto com o Wallace, reconhecendo os seus erros, as suas falhas e tendo, ó Deus, uma decisão importante pela frente que ela está tomando agora, a decisão de recebê-lo como Salvador da sua vida, como Senhor da sua história. E nós te pedimos que o Senhor venha com perdão, venha com graça e alcance essa pessoa, alcance essa família. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade para trabalhar no coração, na mente, na saúde dessa pessoa. Senhor, porque nós cremos que a partir de hoje, a vida dela, a sua família, trilhará caminhos diferentes e que a mão do Senhor será com ela. E que o seu Santo Espírito faça nascer, brotar com muita força no coração dela a esperança de um dia, na eternidade, todos estarmos juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Porque foi para isso que a nossa história chegou até aqui nesse dia onde estamos fazendo essa oração. Pai, nós te pedimos essas bênçãos crendo que o Senhor vai fazer algo extraordinário na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus falou com você porque Ele tinha uma palavra para você. E, se você sentir a necessidade, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vir a também serem abençoadas. Hoje nós tivemos a participação especial do pastor Rondinei Mundoco. E a gente se vê no nosso próximo episódio, aqui no nosso quadro Fé na Rotina. Que a paz do Senhor, amém? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém.